Olá, gente. Bom dia, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vocês estão bem? Estão mal? Como é que tá seguindo aí a vidinha de vocês? Tudo bem? Que bom que vocês estão bem. Hoje, gente, a gente vai ainda, eu estou começando com uma aula de física maravilhosa, né? Com uma Dua Lipa de fundo, que é tudo a ver, né? Dua Lipa tem a rainha da física, né? Deixa eu só não baixei a minha louça, né? Vou deixar aqui baixando enquanto a gente vai falando aqui sobre a nossa aula de hoje. Então vamos lá, gente. Bem-vindos aí à nossa aula de física, tá? Fita da semana, vamos continuar aqui com Física 1, lembrando que a gente está tentando adaptar 2 conteúdos em uma aula, tá? Então vamos ver se a gente consegue fazer. Porém, se vocês não quiserem, não tem problema. A gente vai fazendo da outra maneira, né? Fazer um conteúdo por aula, a gente vê até onde a gente consegue ir, tá? Então vamos lá, deixar eu... Oi, eu sei mexer já aqui na lousa. Pronto, vou deixar aqui, né? Vou deixar aqui só pra gente ver. Vamos lá, gente. Física 1, tá? A gente vai falar aqui na Física 1 de estática e dinâmica, tá? Quando a gente fala aí de estática e de dinâmica, a gente vai falar aí sobre a força, né? Aplicada, né? Sobre os sistemas dinâmicos, sistemas estáticos, que vão mover força, aceleração, muitas vezes peso, né? E a gente vai ver tudo isso. E aí o pai, né, que criou tudo, é esse charmoso homem que a gente encontra, né? Que é... Alguém chuta quem que é o nome desse cara? Bem fácil o nome dele, gente. Alguém chuta? Quem que é? Pode... Exatamente. É o nosso novo. Né? O Lucas falou, é o nosso novo. O novo o quê? O Newton, gente. Newton aqui, pai da física clássica, né? Física mecânica. Ele vai acompanhar a gente aí nessa parte, tá? E até na física 2 a gente vai ver que tem um pouquinho dele. Ainda na física 3 não tem muito, mas na física 2 a gente tem um pouquinho dele, tá? Então vamos lá, tá? Lembrando que eu tô reaproveitando aqui do outro cursinho que eu dei, então por isso que eu tenho esse nome aqui, tá? Então, tá? Fica tranquilo, tranquilos, tá? Vamos lá. O que a gente vai estudar na estática, gente? Na estática, a gente vai estudar os corpos em equilíbrio, tá? As forças que vão atuar sobre o corpo para que ele mantenha aí, né, a condição de inércia, né? Então a gente vai estudar forças, os atritos, as forças resultantes também, né? Então é isso que a gente vai ver na parte de estática. E aí a gente tem aí o nosso maravilhoso Isaac Newton, que infelizmente faleceu, gente, não queria falar nada para vocês, tá? Mas infelizmente ele faleceu lá em 1727, né? Viveu aí de 1743 até 1727. Contribuiu muito para a física, mas infelizmente, né? Putz, uma pena, né, gente? Fico triste com uma notícia dessas. Mas pior que eu fico triste mesmo, enfim. Não é que é triste, a pessoa morre, né? Enfim, chega desse papo. Mas aqui, só para vocês terem uma ideia, acho que foi Newton, né? Ele foi um físico, se não me engano, foi inglês, né? E aí ele contribuiu muito, aí, tanto para física mecânica quanto para a parte de física térmica também, né? Ele participou um pouco. E aí, como homenagem, né, pelas suas descobertas, essa unidade de medida padrão de força vai dar por newtons, né? Que é o nosso... Ai, gente. Às vezes o sono dá uma... Não sono, um cansaço vem, a gente encontra a bota de ar horrível. Mas enfim, vamos lá. A gente utiliza um N, né? Que o que é um N? O N, eles são os newtons, né? Nossos famosos newtons. E aí a gente vai ver o que é preciso para gerar uma força, né? Os tipos de força, como que o corpo se torna estático, dinâmico, a gente vai ver isso. Vou passar aqui. Vamos lá. Na cinemática, né, a gente estuda sempre o movimento, a velocidade, a aceleração, só que a gente nunca entende o que está provocando, né? Tipo,
é um motor, é alguém que está empurrando, né? A gente nunca tem essa ideia. A gente só fala que o corpo tá em movimento, parte do repouso, né? E aí, quando a gente fala da força, né, que é uma interação entre dois ou mais corpos, é, a gente tem já uma noção aí, um feeling sobre o que é, né? O que a gente vai utilizar como impulso aí para gerar esse movimento, né? E aí, o conceito de força, ele é algo meio que intuitivo, né? Mas isso aí, para a gente compreender, a gente pode se basear em alguns efeitos que causam, né? Quando a força ela é aplicada, né? Então a gente tem aí a parte de aceleração, né? Então vai fazer com que o corpo vai alterar a sua velocidade, né? Quando uma força é aplicada. A deformação, que quando você vai aplicar uma força no corpo, ele também pode se deformar, né? Então faz com que o corpo mude o seu formato, né? E também vai gerar uma força resultante, né? É uma força que produz o mesmo efeito que todas as outras aplicadas, né? Então, a gente vai ver que não necessariamente vai ter só uma força agindo no sistema em um corpo, pode ter várias forças, né? Quem for querer seguir mais ou menos essa área de estudo, quando for ter a aula de física assim na faculdade, vai ver que tem muita coisa que acontece, a gente não vai ver aqui, mas que não é necessário a gente ver aqui, porque, né, enfim, é muito avançado para a gente ver aqui. Mas vamos lá. Vamos aqui falar das leis da física, né, que são as leis que vão reger aí nossa mecânica clássica, né, e aí foram determinadas aí por Newton, a gente chama as leis de Newton, as famosas 3 leis de Newton, né. Então, leis de física por Isaac Newton, para vocês, amores. Vamos lá. Isaac Newton passou aqui, deixou uma gradinha com um amorzinho para vocês, tá? Vamos lá. Primeira lei, tá? Primeira lei é o quê? É o princípio da inércia, tá? E aí, o que o Newton fala? Newton fala que um corpo em repouso tende a permanecer em repouso e um corpo em movimento tende a permanecer em movimento, né? Lembra que a gente sempre fala de referencial, né? Então, às vezes, quando a gente tá dando, tipo, a gente vê uma pessoa que tá dentro do ônibus e o ônibus está andando na rua. Pra gente, a pessoa está se movendo. Mas para a pessoa, para a pessoa que está dentro do ônibus e ela olha para o ônibus, elas estão parados, né? Eles não estão se movendo, eles não estão perdendo distância ou ganhando distância. Então, isso depende muito do referencial, né? De qual é o ponto que você está olhando. Mas aqui a gente não tem muito isso, né? A gente vai ver, tem só que qualquer corpo que está parado, ele vai tender a permanecer parado, se não tiver nenhum tipo de influência externa, né? E qualquer corpo em movimento vai tender a permanecer em movimento, né? Então, se um corpo está a 100 km por hora, ele vai tender a permanecer a 100 km por hora. A não ser que tenha alguma força externa, que a gente vai ver, né, aqui nessa aula de hoje, que impacte dele perder esse movimento. Mas ele tende a permanecer, né? Então aqui ele fala o que, ó? Tende a permanecer no mesmo estado, ao menos que uma força resultante cause diferença no sistema. A gente vai ver isso ainda na aula de hoje. Vamos lá. Segunda lei, né? A gente chama de o princípio fundamental da dinâmica, né? E aí o que ela fala? Ela fala que quando a gente aplica a mesma força, né? Aplica a mesma força em dois objetos de massas diferentes, né? Eles têm massas diferentes. Um tem, sei lá, 10 quilos, outro tem 2 quilos. A aceleração que ocorre é diferente. Então, se eu aplico, por exemplo, 10 newtons numa bolinha de 10 quilos e aplico 10 newtons numa bolinha de 2 quilos, as acelerações dessas bolinhas resultantes vão ser diferentes, certo? Então, é isso que fala. Ele fala que a força ela é proporcional à multiplicação da massa com a sua aceleração instantânea, tá? E aí a gente tem a nossa famosa fórmula. F é igual a m vezes A. Então a gente tem força é igual a massa vezes a aceleração, tá? E aí a gente tem onde a força medida em newtons, tá?
massa medida em quilos e a aceleração medida em metros por segundo ao quadrado, tá? Tudo isso a gente já viu aqui, quilo, a gente sabe que massa é quilo, não é peso, porque peso é força, tá? A gente tem o costume de falar que medir o peso, né? Você vai medir a sua massa. Peso é uma maneira que a gente fala aí, mas peso na verdade é força, né? A gente sempre quando vai uma balança, a gente mede a nossa massa. Aceleração, né? Que a gente já viu na parte de física 1, né? De cinemática. E a força que a gente está começando a ver agora medida em newtons. E a última é a lei do princípio da ação e reação, que é a terceira lei de Newton, né? Ela fala o quê? As forças atuam sempre em pares, né? Para toda força de ação existe uma força de reação. Então, qualquer força que você exercer, esse objeto vai estar exercendo uma força de módulo igual, porém sentido em direção oposta. E que pode ser influenciada por forças externas, sim, tá? Mas isso sempre a gente tem de ver, né, nessas leis, é uma situação ideal, né? O que é uma situação ideal? É quando a gente não tem desequilíbrios externos no nosso sistema, né? Então a gente não tem, por exemplo, perda de temperatura, não tem o atrito, não tem nada disso. Então pensa, você está sentado provavelmente numa cadeira, ou está na sua cama, ou está deitado, e está fazendo uma força, né, na cadeira ou na cama, e a cama está devolvendo essa força para você, né? Então, se a cama não devolvesse a força para você, você estaria afundando na cama até chegar no chão. E se o chão não devolvesse a força para você, você estaria afundando no chão até chegar na terra. E se a terra não devolvesse força para você, você afundaria na terra até chegar no núcleo, né? Então, tem que sempre ter essa ação e reação, tá? Esse aqui é meio que engraçado de falar e meio cômico, mas é exatamente isso. Se você não tiver a reação do chão mandando uma força para cima, você estaria afundando no chão, né? Ele não teria. E aí, por exemplo, o que acontece? Pensa, vocês já viram aquelas slimes? O pessoal que faz slime, assim, tipo Lucas Nerd, esse negócio de slime. Você já percebeu que quando a gente coloca a mão em cima da slime, a gente exerce uma força, só que a mão afunda, ela não fica no lugar? Aquilo a gente chama de de líquido não newtoniano. Ele não segue as leis de Newton, né? Então, por mais que a gente aplique uma força, a força não vai ser igual. Ou seja, a gente vai tender a afundar a nossa mão lá. Mesma coisa acontece, areia molhada na praia, areia que a gente vê, enfim, às vezes areia movediça, a nossa famosa mistura de água com amido de milho, né? Se vocês já chegaram a dar uma olhada, acontece da mesma maneira, tá? São líquidos não newtonianos, eles não seguem as leis de Newton, né? Ele não tem esse princípio da ação e reação. A força que você exerce neles não é a força que você vai receber, ou seja, você vai acabar afundando sua mão, seu pé, se você ficar em cima, né? Exercer uma força, enfim. Vamos lá. Temos um exemplo 1 aqui, né? E aí a gente vai falar muito sobre desenhos, né, aqui nas nossas aulas. Esses desenhos, eles são chamados aí ai, como é que é o nome, gente? Diagrama de corpo livre, perdão, tá? São desenhos que representam as massas, né? Vão ter aqui as setinhas aqui para indicar para onde está indo a força, a intensidade, né? Então temos aqui diagrama de corpo livre. E tá falando aqui, determine a aceleração instantânea no sistema. Deixa eu ver se ele já dá aqui. Tá, então vamos lá. Vamos determinar a aceleração instantânea no sistema, né? Então a gente tem aqui um bloco A, e esse bloco tem massa de 12 quilos. E tem uma força que está sendo aplicada, né? Está sendo puxada aqui, ó, que é de 108 newtons. Né? Então vamos aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui. Nossa, maravilhoso esse bloco, como vocês sabem, eu desenho muito bem, tá? Então, ó, 12 quilos e aqui é 108 newtons, certo? Tá, a gente tem o quê? Força é igual a massa vezes, ó, massa vezes a aceleração, tá? Ou seja, 1.108 newtons
vão ser iguais à minha massa, que é 12 vezes a aceleração. Ok? Nossa, estou com um negócio aqui que tá horrível. Então, o que eu vou fazer aqui? Equação de primeiro grau simples, né? A gente viu na matemática. Vamos passar dividindo. Tá aqui, tá multiplicando, passa para dividindo. Então vai ficar 108 dividido por 12 é igual a minha aceleração, né? E aí, se a gente fizer 108 dividido por 12, né? É fácil, porque 120 é igual a 12 vezes 10. Se você tira 12 de 120, dá 108. Então, a gente sabe que isso aqui, né, nossa aceleração vai ser igual a 9 metros por segundo ao quadrado. Dúvida, gente? Como é que a gente representa? Como a gente chegou nisso? Tô tranquilo? Pode falar no chat, tá? Se não quiser falar na voz. Que eu tô acompanhando aqui. Tá de boa? Tá, ok. Então vamos lá. E aí, esse desenho, como eu falei, né? Ele é chamado de diagrama de corpo livre, né? Que é um desenho que a gente faz para representar melhor as forças que eu tenho no meu sistema, porque às vezes eu não tenho só essa força que está puxando, né? Eu vou ter uma força de atrito, eu vou ter uma força peso, eu vou ter um plano inclinado, onde eu vou ter que decompor minha força em vetores, tá? Então, tudo isso vai impactar na hora da gente desenhar o nosso diagrama de corpo livre. A gente tem que sempre exemplificar, né, colocar nesse diagrama a maior quantidade de informação possível, para que o meu problema ele fique de uma maneira mais fácil, né, para mim resolver, né? Então aqui esse desenho chama de diagrama de corpo livre. Então a gente sempre pode identificar todas as forças que vão atuar num objeto, tá? Deixa eu passar aqui. Então aqui, ó, F a gente chama de força resultante, né? M aqui é a massa, esse aqui é o padrão, né? Mas esse aqui é um exemplo de um diagrama de corpo livre gigante, onde a gente tem várias forças atuantes, né? Talvez vocês até se assustem um pouco quanto a quantidade de informação que vai ter nesse desenho. Mas vamos dar uma olhada no que significa cada um dessas forças, tá? Ó, vamos lá. A gente já viu que essa força normal aqui de 108 newtons é a nossa força resultante, né? E aqui nós temos o M, que é a nossa massa. Mas vamos lá. Percebe que temos uma setinha aqui azul, ó. Tá, ó. Um FA. O que é o FA? FA é a força de atrito, né? O que é? Ela é a força de resistência da superfície em que o meu bloco está passando, né? Então, cada objeto, cada superfície tem o que a gente chama de coeficiente de atrito diferente. O que é? Basicamente, eles vão deslizar mais em uma superfície do que na outra, né? Então, se eu arrastar, por exemplo, uma caixa num chão liso, vai ser muito mais fácil do que eu arrastar uma caixa no asfalto, por exemplo. Né? Onde no asfalto eu vou ter muito mais atrito e no chão liso eu tenho menos atrito. Né? E essa força de atrito a gente sempre vai calcular pelo coeficiente de atrito, né, que eu vou ter, que é o meu esse aqui é micra, é o nome dessa letra, né, micra, e vezes a força resultante, né, que é a força que está sendo a força resultante do meu sistema. Tá? Esse valor, né, de micra, ele vai sempre ser dado para vocês, tá? Quando ele não for dado, você vai ter sempre o FA e o Newton para poder achar, assim, né? Então, geralmente ele é sempre dado esse valor, porque cada superfície tem um coeficiente diferente, tá? Vamos lá. Temos aqui, né, ó, esse verdinho aqui, ó, descendo para cá, ó, força-peso, né? Vai ser a força aplicada pela aceleração da gravidade, né? E ela funciona da mesma maneira que a força normal, que a força resultante, na verdade, né? O que acontece? A força-peso ela é aplicada só no sentido vertical. Ou seja, a gente não tem aceleração como se a gente empurrasse, né? Então, o que vai acontecer? A nossa aceleração, em vez de ser uma aceleração resultante, que vai gerar, né, igual a gente fez no exercício anterior, que deu 9, quando a gente fala de peso, a gente tem a aceleração da gravidade. E aí ela é fixa, né? 9,8, 10 metros por segundo, né? Por segundo ao quadrado. Então, a gente vai ter sempre que a nossa força-peso vai ser a nossa massa vezes a aceleração da gravidade, né? Então, quando você vai, por exemplo, numa balança medir a sua massa,
você faz uma força sobre essa balança, né? Porque você tem uma massa, a gravidade, vezes a gravidade está fazendo uma força sobre essa balança, né? A sua força peso está atuando sobre a balança. E aí, lá por algoritmos matemáticos, né, nos circuitos, essas coisas, eles fazem os cálculos e dividem pelo número da gravidade para devolver na telinha o número da sua massa, tá? Não o número do seu peso. Vamos lá. E aí, sempre que a gente tem uma força-peso, né, temos a força normal, que é a força de resistência do objeto, né? Então, se eu tenho, por exemplo, uma força-peso aplicando nesse objeto, vamos supor que esse P aqui, ó, é eu empurrando com o meu dedo, essa caixa. Essa caixa vai devolver para mim aquela força de reação, a gente chama de força normal, tá? Isso vai depender de acordo com a elasticidade, né? Na verdade, é uma força de... Opa, deixa eu voltar pro anterior. Anterior, certo. A força vai depender muito da elasticidade do objeto, né? Objetos mais duros, né, mais rígidos, tendem a devolver mais força do que objetos mais moles, né? Então, por exemplo, se você apertar uma gelatina, você vai ver que a força que você tem que fazer para poder comprimir a gelatina é muito menor do que se você tiver que comprimir, sei lá, uma bolinha de borracha, por exemplo, né? Enfim. E aí, por último, é o nosso FT, que é a força de tração, né? Que vai ser sempre a força aplicada nesse ponto específico aqui, ó, que é quando a gente puxa uma corda, né? Uma corda ideal, né? O que é a corda ideal? É quando a gente tem uma corda que puxa o nosso bloco, né? O nosso móvel. Só que a gente não vai considerar a massa, o tamanho, o diâmetro dessa corda. Só vai considerar que ela está puxando só. E a gente chama isso de força de tração, a força exercida por uma corda ideal. Certo? Alguma dúvida sobre o que significa cada uma dessas nomenclaturas? Como é que a gente acha? Não, tá ok? Certo. Vamos lá então. E aí, o sistema de força, né, é melhor representado, né, no diagrama de corpo livre. E aí, vamos aqui avançar, próximo. Tá, então aqui é basicamente isso, tá? E aí, nós temos a lista de só um exercício aqui para vocês, tá? A gente fez aqui, tá? Ó. Vamos só fazer um exemplo aqui, né? Utilizando isso aqui, né? Temos aqui, deixa eu apagar esse aqui. Vamos colocar aqui, ó. E vamos supor que eu tenho na minha superfície coeficiente de atrito, sei lá, de 0,8, certo? E é isso. Aí eu quero saber quais que são todas essas forças exercidas, tá? Então, vamos lá. Seja a minha força resultante, que é 108, né? Então, para mim achar a minha força de atrito, né? Vai ser o quê? Isso vezes a minha força N, né? Então aqui vai ser o quê? 0,8 vezes 108. E aí 0,8 vezes 108 é a mesma coisa que 80% disso, né? Então, quanto mais perto de 1, gente, menos resistência, tá? Ele vai oferecer. Então, se é 20% disso, vamos dividir isso aqui por 10, né? Ó, mas são 8 décimos, vamos dividir isso por 10. Dá 10,8, 10,8 vezes 8, né? Deixa eu colocar aqui mais uma vez, peraí. Vamos fazer aqui, ó. 108, 0,8. 8 vezes 8, 64. Que vai 6 aqui, né? Ó, tem 6 aqui. 8 vezes 0, 0. Aqui 6. 8 vezes 1, 8. Mais. Aqui tem 0, 0, 0. Aí eu vou ter 4, 6, 8. E eu tenho uma vírgula.
Então aqui eu vou ter 86,4 newtons. Tá? Minha força de atrito. E aí, conforme eu falei, quanto mais perto de 1, mais atrito, quanto mais perto de 0, menos atrito, tá? Força-peso. Peso. Massa vezes gravidade. Vamos usar 10, tá? Como uma situação aí ideal. Então é 12 quilos vezes 10 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui vai dar 120 newtons. Certo? Considerando que isso aqui é um bloco sólido, né? Então a minha força normal, ela vai ser também de 120 newtons. Ela vai devolver tudo, né? E aqui a minha força de tração vai ser igual a 108 newtons, tá? Então, vamos exemplificar aqui, ó. Minha força de atrito vai estar aqui, ó. Força de atrito. Aqui eu vou ter minha força peso. Força peso. E aqui a minha força normal. Ok, amores? Dúvidas sobre isso? Não? Podemos passar para os próximos slides. Eu não sei se vocês estão me ouvindo ainda, acho que estão, né? Então. Força de atrito é sempre contrária da resultante? Geralmente sim, tá? Geralmente é sempre ao contrário. Na verdade, não é porque ela é o contrário, é porque realmente ela é uma resistência, né? Quando você tem uma resistência, vai ter sempre uma força de sentido oposto, tá? Não é porque ela é contrária. Você pode falar que ela é contrária, né? Mas é porque ela é uma resistência que você vai ter, né? Então, essa resistência tende a ser sempre do sentido oposto, né? Você nunca vai ter uma resistência para o mesmo sentido. Então, é isso, tá? Não sei se respondeu a sua pergunta. Vamos lá. Bom, que ótimo. Vamos lá passar então. Então, aqui tem uma listinha para vocês, tá? Lembrando que, ó, tá pedindo para vocês montarem o DFL de vocês. E aí, vocês, ó, quem tá até dia 19 do 6, mas não é 19 do 6, tá? Da próxima aula. E aí vocês vão montar como vocês acharem melhor, tá? Quer montar um desenho no Paint, quer fazer no caderno, tirar uma foto, quer montar, sei lá, um diagrama no Word, quer fazer no PowerPoint, onde vocês quiserem, tá? Eu quero que vocês montem um DCL, né? Que é esse diagrama de corpo livre, com todas as forças resultantes até aqui vistas, né? Então, peso normal, tração e atrito. E aí tem as seguintes especificações, né? Ó, massa 12 quilos. A gente tem força aplicada, ela é progressiva, né? Com sentido 0 a 360. Lembra que quando a gente fala de sentido em graus, né? Ó, deixa eu apagar essa parte aqui. A gente tem o nosso famoso... Nossa, gente, que reta maravilhosa. Deixa eu colocar aqui a regra para ser melhor. A gente vai ter aqui, ó. Ó, deixa eu colocar aqui assim. Muito melhor assim, né? Do que dessa outra maneira. Fica mais bonitinho para vocês, ó. Ó, a gente vai ter que aqui vai começar em 0 graus, 90, 180 graus, 270, 360. Até dar uma volta completa, né? Então, ó, 0, 360 graus, ó, olha o sentido aqui, né? Ó. Deu para entender? Esse aqui é nosso e aqui a gente tem aquele... Não sei se vocês já viram, né? Em trigonometria, né, na escola de vocês, aquele famoso círculo trigonométrico. Tem aqui o círculo, aí você tem, por exemplo, quando você vai aqui em 30 graus, aí você tem um valor para cá, um é cosseno, um é seno, aí tem para 45, 60. Ó.
A gente vai ver isso em matemática, tá? Só para entender o que eu quero dizer com sentido 0,360, tá? Quer dizer que tá nesse sentido aqui. Aí, coeficiente de atrito aí ele deu 0,078. Nossa aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, padrão, e a aceleração do sistema na horizontal, no caso, 4,5 metros por segundo ao quadrado, tá? Qualquer dúvida, vocês me completem, né? Me chamem que eu ajudo vocês, tá? Deixa eu agora abrir aquela aula que eu estava dando no curso. Ver se eu consigo abrir a próxima aula, que é a aula 5, se eu acho, né? Será que eu só tenho ela em PDF? Acho que só. É que eu me embolo, deixa eu ver aqui. Será que essa aula. Não, essa aqui foi a que a gente viu hoje? Talvez, eu acho. Não. Então tem que ser aula 6. Escala 6. Tem em PDF também, né? Obviamente. Certo, deixa eu ver. Tá, bom, agora eu preciso que vocês tenham um pouco de paciência comigo, porque é uma coisa que eu vou tentar explicar um pouco mais rápido, mas qualquer coisa eu retomo na próxima aula, tá? Sem problema nenhum. Deixa eu colocar aqui para vocês. Tá, vamos colocar aqui. Como é que eu vou para a tela cheia aqui no. Isso aqui, talvez? Pode leitura. Acho que tá bom, né? Sim? Tá, ó, vamos lá. Então vamos falar da parte 2 de estática, tá? E a gente vai falar aqui sobre a força elástica, tá? Então, assim, imagina uma situação onde você faz uma pressão sobre uma mola, né? Então, quando você aperta uma caneta para ela abrir, quando você aperta um pregador para prender uma roupa, quando um carro passa no buraco na rua e tem uma força no amortecedor, né? Todas essas situações, elas vão causar força sobre uma mola, né? E essa mola vai oferecer uma resistência. E aí a gente chama isso de força elástica, né? Temos aqui o nosso maravilhoso Robert Hooke, né? Que ele fez aí vários estudos aí e verificou aí que essa deformação da mola vai aumentar sempre proporcionalmente à força aplicada sobre a mesma, né? Então, a gente chama isso aí de lei de Hooke, né? Então, temos aqui a nossa lei de Hooke, vai ser o quê? Força aplicada sobre uma mola vai ser sempre, isso aqui é a constante elástica de cada mola, obviamente ele vai dar esse valor para você, e a deformação causada, isso aqui em metros, tá? Sempre em metros. Então a força é igual à constante da mola vezes a deformação causada em metros. Lembrando que isso é proporcional a isso, tá? E aí a gente tem aqui uma coisa que eu acho que dá pra passar, talvez aqui. Ó, vamos lá, por exemplo, ó. Um corpo de 10 kg está em equilíbrio. Né? Em equilíbrio está preso à extremidade de uma bola, cuja constante elástica é 150 newtons por metro. Né? Considerando, né, que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, qual que é a deformação dessa mola? Tá? Então pensa aqui, ó. Vamos voltar aqui para o nosso desenho aqui, ó. O que ele quer dizer com ele estar preso à extremidade de uma bola? Por exemplo, está acontecendo isso aqui, ó. Certo? Ó, e ele tem aqui 10 quilogramas. Certo? Não tem nenhuma base aqui, né? Nenhum chão, né? Então ele tá tendo uma força para baixo, né? Que a gente chama de força-peso. E no caso é a nossa força que a gente quer achar, né? E aí ele fala que é 10 metros por segundo, né? É ao quadrado da nossa gravidade. Então aqui a gente tem que a nossa força-peso vai ser o quê? Vai ser minha massa
vezes a minha aceleração. Isso aqui vai dar 100 newtons. Certo? Então eu já tenho uma força aqui. Ok? E eu já tenho minha constante elástica, né? Então, qual que é a equação? Ele fala que a minha constante elástica, ó, 150 newtons metro, né? Ó. Então, na verdade, opa. Então aqui, ó, força elástica, vamos chamar de Fe. Ela vai ser a constante vezes a deformação. Ele quer achar a deformação, né? E aí eu tenho a força e tenho a constante. Então a minha força, ó, 100 é igual a... Aqui é 150 vezes meu x, né? É isso aí. Aí o que vai acontecer? O meu 150 está multiplicando com x, certo? Vou passar para lá dividindo, né? Ó, multiplicou, vou passar para lá dividindo. Então vai ficar 100 dividido por 150. Né? E aí a gente vai fazer essa conta. 100 dividido por 150, né? É a mesma coisa que você fazer 10 dividido por 15, né? 10 dividido por 15, se a gente dividir os dois por 5, é a mesma coisa que a gente fazer, né? 2 dividido por 3. E 2 dividido por 3 é aproximadamente 0,667, tá? Aproximadamente, tá? Então, isso aqui se eu passar para metros, né? 0,667 metros, né? Eu vou ter que a minha deformação foi de 0,667 metros, né? Ou posso falar que também foi 66,7 centímetros, né? Tá, essa é a minha deformação. Então, o que eu quero dizer quando eu falo deformação? Ela tá desse tamanho, ela passou a ficar assim, ó. Entendeu? Ela deformou, ela esticou, tá? Isso que eu quero dizer com deformação. Dúvidas, gente, como a gente chegou nesse resultado, como a gente faz esse cálculo? Dúvidas, yes, not. Não? Tá tudo ok? Tá. Vamos lá, então. Vamos para a próxima parte, que é o plano inclinado, né? Que eu não coloquei aqui, mas é porque eu acho que não ia ser prático. E eu queria explicar para vocês aqui como é que funciona o plano inclinado. Pode ser ruim, mas por desenho mesmo, tá? Que eu acho que vai ser mais fácil, ó. Plano inclinado. Eu vou até abrir aqui a minha tela para ter mais espaço, né? Ó. Vamos colocar aqui, sei lá, 30 graus. Oh, caramba. 30 graus. Oh, meu Deus. E aí aqui a gente vai colocar, vamos só fechar aqui. Certo, ó. Vamos pensar que agora o nosso plano não é mais reto, ele vai ser inclinado dessa maneira aqui, né? Ó. Deixa eu só mover aqui, né? Ó. Pensar que o nosso plano ele é inclinado, ele não é mais retinho igual ele era antes, né? E aí eu vou ter o meu bloco dessa maneira aqui, ó. Certo? Isso aí. Maneira aqui. Então vamos lá. O que acontece, né? Vamos supor que esse bloco tem uma massa de 10 quilos. Para onde vocês acham que vai ir
por exemplo, uma força-peso, nesse caso, né? Que é a força que atua na vertical. Como é que vocês acham que ela vai ser aplicada? Em que sentido que vocês acham? No sentido do plano, no sentido da- do bloco? Vocês têm alguma ideia? Como você acha que vai ser aplicado? Sim, não, não, sim, sim, não. Não tem? Se não tiverem, não tem problema. Eu vou falar para vocês. A gente pode achar que é aplicada para cá, né? Só que tá errado, não é, né? E também não é aplicada para cá. Força-peso é sempre na vertical, ou seja, ela é aplicada para cá. E aí que tá a questão. O nosso plano, ele não permite que o bloco faça essa força, né? E ele volte. Até porque ele está em plano. Então, sempre que a gente tem uma força aplicada no plano, a gente tem que fazer o que a gente chama aí de componentes, né? Então, tem que desmiuçar essa força em componentes, né? E aí, para isso a gente utiliza a trigonometria, né? Se a gente for pensar nisso aqui como se fosse um plano, né? E quando eu digo em plano, é como se o plano fosse esse aqui, ó. Vou fazer com outra cor vai ser melhor, ó. O plano é esse aqui, ó. Certo? Você percebe que a minha força, ela não está seguindo o meu plano, né? Então, se para minha força não está seguindo o meu plano, eu preciso transformar essa força em uma força que siga o meu plano, que fique ou paralela ou perpendicular aos eixos, né? Então aqui eu tenho o eixo Y e aqui eu tenho o X, né? Então, para isso, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar desmiuçar. Então, ó, a gente vai chamar de componentes. Então, ó, eu vou ter uma força para cá e uma para cá. Ó, deixa eu fazer para cá. Que, se a gente for ver, ó, vou projetar como se fosse uma sombra aqui, ó, elas vão ter uma sombra para cá e uma sombra para cá, certo? E aí o que acontece? O que influencia para a gente achar aqui? Esse ângulo, né? Então, uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente, né, antes de fazer isso, infelizmente, tem que gravar aquela tabela da trigonometria, tá? Então, a gente vai ter sempre, ó, 30, 60, 90, a gente vai ter seno, cosseno e tangente, né? Então, ó, vamos lá. Vou fazer aqui, vamos lá. Seno de 30, a gente vai falar, como é que a gente vai fazer essa tabela, na verdade, para ser mais fácil, ó. No seno a gente faz 1, 2, 3. No cosseno a gente faz 3, 2, 1. Divide todo mundo por 2. Certo? E vai tirar a raiz de todos os numeradores. Só que raiz de 1 é 1, então não precisa pôr, né? Então, ó, raiz de 2, raiz de 3 aqui, raiz de 3, raiz de 2, né? E aí a minha tangente, a primeira vai ser raiz de 3 sobre 3, a segunda vai ser 1 e a terceira vai ser raiz de 3. Certo? Tem que ter isso gravado, tá? A gente vai utilizar. E aí o que acontece? Se eu pegar isso aqui, ó, certo? E eu passar para cá, ó, vamos fazer uma bandeira maior aqui para a gente visualizar, né? Eu tenho aqui o que, ó? Eu tenho a minha força
que está aqui. Ela está gerando uma componente para cá. E uma para cá. E se a gente for pensar aqui na semelhança de triângulos, né? O que eu quero dizer com semelhança de triângulos? Se a gente for olhar com base nesse ângulo aqui, ó, esse vai ser o mesmo que esse, né? Ó. Ou seja, aqui também é alfa. E se esse aqui é alfa, esse aqui também não pode ser. Então o outro que vai ser esse aqui. Certo? Então vamos lá. Aqui ele vai ter uma força de 100, né? Porque 10 kg vezes 10 de gravidade foi 100. Isso não é segredo para ninguém, tá? Então, se aqui eu vou ter 100, lembra que a gente fez aqui isso aqui com o ângulo de 30 graus? A gente vai fazer o quê, né? Todo mundo consegue enxergar aqui, ó, um triângulo aqui, ó, triângulo retângulo, onde tem um ângulo de 90 graus aqui. Vocês estão enxergando, né? Ó, se eu pegar aqui, 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 eu vou ter um triângulo retângulo. E essas propriedades aqui, até o momento, valem para triângulo retângulo. Então a gente vai utilizar, né? E a gente quer saber qual que é essa reta aqui, né? Então, lembra aqui, ó, seno, o que é o seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno é o quê? Cateto adjacente sobre hipotenusa. A gente vai ver isso em matemática depois, tá? E o que é tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Corri, caí, depois tomei uma coca para ficar suave. É como a gente lembra isso aqui. Mas vamos lá. Se é que eu tenho 100, ó, essa minha setinha vale 100, né? Esse meu vetor aqui, ó. Se ele vale 100 e o meu ângulo aqui vale 30, né? A gente sabe que esse que vale 100, ele está oposto a esse ângulo de 90 graus, que é a minha hipotenusa. Então, se esse vale 100 e está oposto ao meu ângulo de 90 graus aqui, vou chamar de hipotenusa. E esse aqui, ó, a gente chama o quê? De cateto adjacente. Por quê? O meu ângulo em referência desse triângulo aqui, ó, esse triângulo aqui é esse alfa. E esse cateto, ele está fazendo esse ângulo, tá? Ele está formando esse ângulo. E aí, o que acontece? Como ele está formando esse ângulo, tá? Ele vai... o que vai acontecer aqui? Ele vai ser chamado de cateto adjacente. E se eu tenho hipotenusa e cateto adjacente, qual que é a fórmula que eu vou usar? Cosseno, certo? Porque meu cateto adjacente dividido pela hipotenusa é, né, no caso aqui de 30 graus, né, porque meu alfa vale 30, é raiz de 3 sobre 2. Tá? Vamos aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Tá aqui dessa maneira aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui, né, ó? Vamos colocar aqui. Então, minha hipotenusa vai ser assim. Então, vamos colocar aqui. Cosseno de alfa, né, que é 30 graus, vai ser o quê? Meu cateto que eu quero achar, né? E aqui você percebe que ele está seguindo esse eixo X. Então, eu vou chamar aqui minha força X, né? E a outra de força em Y. Certo? Então, se ele está paralelo ao eixo X, eu vou chamar de força X. Paralelo ao eixo Y, força Y. Então, ó, cosseno de alfa, né? O que vai acontecer? Eu vou ter o meu cateto oposto sobre hipotenusa, que vai ser o quê? Cosseno de 30 graus vai ser raiz de 3 sobre 2 é igual a cateto adjacente sobre 100.
certo? E aí, o que acontece? Esse meu 100 tá multiplicando. Não, ele tá dividindo, aliás, vai passar para lá multiplicando. Então vai ficar o quê? 100 raiz de 3 dividido por 2, certo? Isso aqui é igual ao meu cateto adjacente, que é o que eu quero achar, né? Que é o meu fx. Eu posso cortar esse 100 com esse 2 e esse 100 vai virar 50, né? Eu vou ter 50 vezes raiz de 3. E aí, geralmente o exercício dá o valor de raiz de 3, né? Então, como ele dá aí esse valor de raiz de 3 para vocês, geralmente ele vamos colocar como 1,73, né? Então eu vou fazer 50 vezes raiz de 3, né? E isso vai dar aproximadamente 86,5, né? Então isso aqui é a minha força, que eu tenho x, né? Isso aqui é a minha força de x, ó. Força de x, 86,5 newtons, ok? Certo. Agora, como essa força é 86,5 newtons, né, força de x, vocês devem estar pensando, é só eu pegar o 100 e diminuir e vai dar o y. Negativo. Quando a gente faz uma soma de vetor, não é assim que funciona, tá? Você não é somar os dois valores. A gente tem que fazer esse mesmo processo para esse em y aqui. Agora, para que você perceber, a gente vai continuar tendo o nosso 100 como hipotenusa, aqui, né? Só que nesse triângulo aqui, ó, o meu ângulo ele vai estar aqui, ó. E o que eu quero achar está oposto ao ângulo. Então, se é o cateto oposto, eu vou utilizar seno, certo? Então, eu quero achar o cateto oposto, eu vou utilizar seno. Então, se eu vou utilizar seno, como é que vai ficar, ó? Deixa eu dar uma diminuidinha aqui só na tela para poder caber aqui, né? Ó, se eu vou utilizar seno, ó, seno de alfa vai ser cateto oposto sobre hipotenusa. E aí eu não tenho meu cateto oposto, que é meu FY, que eu preciso achar, né? Mas eu tenho a minha hipotenusa, que é o 100. Que continua sendo 100, né? Eu vou colocar aqui como FY já, tá? Para ficar mais fácil. E aí eu sei que meu seno de 30 aqui, ó, é o quê? É o meio, ou seja, isso aqui vai ser igual a meio também, né? Certo. Então, se isso aqui vai ser igual a meio, o que vai ser aqui? Força em Y sobre 100 é igual a meio. Que meio é seno de 30, né? Eu posso pegar o quê? Esse 100 tá dividindo, passo para cá, multiplicando. Então vai ficar 100 vezes 1 dividido por 2 é igual a minha força em Y. Certo? Eu posso dividir só aqui, né? Vai dar 50 também. 50 vezes 1 é 50. Então a minha força em Y é 50 newtons. Percebe que eu somando as duas forças, elas não dão 100? E tá tudo bem, porque a gente não tá somando forças no mesmo sentido. Quando a gente soma força no sentido oposto, nunca vai dar a soma da nossa força restante peso, se a gente fazer o que a gente chama de soma vetorial. Tá? Deixa eu abrir aqui, deixa vocês mandaram. Então, a gente achou essa força aqui que está sendo aplicada no plano, ó. Aqui, ó. Ela é de 50 newtons. Ou seja, o plano devolve 50 newtons para ela. Então, se eu tenho que minha força Y, que está sendo aplicada no plano, é de 50 newtons, a força que eu vou ter aqui normal também vai ser 50 newtons. Certo? A força que eu estou aplicando em X, que é que está fazendo com que o meu objeto tenha uma movimentação, vai ser essa força em X,
que é esse 86,5, tá? E aí o que acontece? Nesse plano aqui, ó, nesse eixo de X, que é onde vai acontecer minha força de atrito, por exemplo, né? Se eu tiver alguma força de atrito, ela vai estar descrita aqui, ó. Força de atrito. Vai estar descrita aqui, no sentido de X, ó. Não, eu acabei de apontar para a tela como se vocês estivessem vendo. Enfim, aqui, ó. Força de atrito vai estar sempre no mesmo plano. Então vai estar sempre no meu ângulo X, no meu plano X. E a força normal, né, aplicada direto no plano, no eixo Y. Então, quando a gente tem um plano inclinado, a gente tem que tomar esse cuidado de decompor essas forças para poder achar a força resultante, força de atrito que tiver. Vocês entenderam como a gente achou isso, gente? Tipo, de coração mesmo, nem que eu, tipo, tive uma dúvida em uma coisinha, não sei o que, ou não, eu entendi. Vocês entenderam mesmo? Pelo amor de Deus. Luffy entendeu, Luffy é maravilhoso, entende tudo, entendeu, top demais, arrasou. Entendi, tá. A gente vai ter uma aula, eu prometo que eu trago o seno cosseno e matemática para a gente ver, tá? Na semana que vem, pode ser então? A gente trabalha aí trigonometria. E aí já complementa, tá? Então vamos lá. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Então, dei isso aqui. Então foi isso, nossa explicação sobre plano inclinado, né? E aí, o que eu tenho aqui de exercício, eu acho, né? Eu vou deixar esse exemplo 2, tá? Como um exercício para vocês, tá? Então, vocês vão fazer o plano inclinado, ó. Tá formando 30 graus com horizontal, né? E tem o atrito. É para vocês fazerem um DCL também, tá? Fazerem um DCL, só que com plano inclinado agora. Então vai ter massa de 12 quilos, 30 graus, aí usar aqueles mesmos valores de sempre. Aceleração, 10 metros por segundo, né? Tudo isso. Aqui vocês não vão precisar utilizar nenhum tipo de aceleração do sistema, tá? Só quero que vocês achem com a força-peso no plano inclinado mesmo, tá? E aí, qualquer dúvida vocês me procurem. Eu tava falando com a Stephanie, depois da última aula de hoje, a gente vai ter meio que um plantãozinho, tá? Se vocês quiserem participar, para resolver os exercícios que tem, vai ser legal, tá? Então é isso, gente. Peço desculpa qualquer coisa, vocês não entenderam, mas a gente vai com o tempo vai lidando com isso, tá? Um beijo para vocês, obrigado aí por participar da aula. Qualquer dúvida vocês procuram, e aí já vou postar aí daqui a pouco essas aulas no Classroom, tá, gente? Um beijo para vocês, agora é aula de inglês, e um beijo e tchau!